Boa noite, eu sou o Eduardo, sou cristão amado por Jesus e também sou um dos pastores aqui dessa igreja. Quero te convidar a sentar. Apesar de Jesus me amar incondicionalmente, eu ainda estou em restauração, lutando contra a raiva, a intolerância, a soberba, e Jesus tem me ajudado a crescer, a avançar nessas áreas aí, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Meus amigos, tenho algo para dividir com vocês, que Jesus veio falando comigo nessa semana, já de mais semanas atrás também, e é uma reflexão que foi bem importante para mim. E eu queria começar te dizendo algo bem importante. Você não é a obra de algum acaso. Você, como disse outro pregador, você não é um acidente. Você foi planejado, você foi planejada pelo nosso Deus, pelo Deus Criador. Tudo que foi criado, Deus fez, e a lógica apoia isso, de que foi Deus quem criou todas as coisas. Como assim, Eduardo? A lógica apoia. Se nós começamos a pensar que qualquer produto, qualquer obra que você olha e você se pergunta, essa obra foi feita por alguém inteligente ou foi obra do acaso? Você vê que aquilo foi feito, projetado, você logo identifica que não foi obra do acaso. Um autor usou certa vez o exemplo daquele monte que existe lá nos Estados Unidos, o Rushmore, que tem as faces de alguns presidentes que foram esculpidas lá. Ele disse, ninguém que olha aquele monte conclui que aqueles rostos foram obra do acaso, né? Mas a gente entende que foi algo inteligente, né? Foi algo bem planejado, né? Irmãos, nós também podemos pensar de outra forma, da seguinte forma: se você pegar, isso foi uma proposta de um outro autor também, letras de madeira, diversas letras de madeira, e ficar jogando para cima bilhões, trilhões de vezes, isso vai ser o acaso agindo, né? Será que esse acaso pode, em algum momento, cair e formar uma frase inteligente? Não, a resposta é não. O acaso nunca forma algo inteligente. O acaso nunca forma algo inteligente. Então nós não somos só uma obra inteligentemente projetada. Nós, além disso, somos inteligentes. Então nós estamos além ainda de uma obra desse tipo. Então nós temos uma certeza pela lógica. Jesus criou cada um de nós. Nós somos um projeto de Deus. Você não é obra do acaso. Você não é um acidente. Jesus te projetou. Agora, eu conheci algumas pessoas, tive alguns colegas até lá na faculdade, que diziam, não, beleza, eu acredito que há um Criador, que Ele fez todas as coisas, mas eu acredito que Ele criou e se retirou. Ele não tem relacionamento com a gente. Ele criou e agora nós temos as condições que Ele nos deu para nós nos virarmos sozinhos por aqui. Isso é mentira. E tem uma questão muito interessante de se refletir sobre isso. Eu sei que é mentira porque a Bíblia diz, mas se nós pensarmos no relacionamento, nós temos que entender, primeiro, Deus, a característica principal dele é amor. Deus é amor. E agora, se você pensar num Deus amoroso, eu consigo sempre me lembrar de uma conversa que eu tive com um amigo meu, que é pós-graduado em psicologia, e ele estava na época explicando alguma coisa, que ele fez uma união de vários autores para criar esse raciocínio, de que existe uma diferença muito grande entre o ser humano e os outros seres vivos. Ele até chama que os outros seres são entes, e que o ser humano que sim, é um ser, os outros são entes. Por que ele faz essa diferença? Porque os seres normais, os seres em geral, eles são muito mais independentes a partir do nascimento. Se você pensar num cavalo, ele nasce e já sai caminhando. Alguns desses animais, seres, eles nascem e já conseguem se alimentar sozinhos, eles já conseguem sobreviver sozinhos, independentemente. O ser humano não é assim. E isso gera, exatamente, esse cuidado que a gente necessita e que a gente muitas vezes recebe dos nossos pais, é que vai permitir que a gente tenha um intelecto tão mais elevado.
e que a gente também tenha uma capacidade de relacional, uma capacidade de desenvolver o amor tão grande, por causa desse cuidado. Agora a gente fica pensando sobre Deus, né? Deus nos cria e diz, agora se vira, né? É impossível. Deus, Ele de fato quer nos aproximar dEle, Ele quer se relacionar conosco, Ele nos ama, Ele nos ama. E Ele quer que a gente se desenvolva o máximo possível, então Ele quer cuidar de nós, Ele quer estar com a gente, Ele quer que a gente desenvolva isso, né? A característica principal dEle é amor, Ele quer estar com a gente. Gosto muito do texto de Atos 17, quando Paulo estava falando lá com alguns filósofos, né, em Atenas. E lá no capítulo 17, verso 24 e 25, Paulo disse uma coisa sobre Deus. Ele disse, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, Não é só vida e respiração, é tudo mais, É Ele quem nos dá todas as coisas, e Ele quer estar com a gente, Ele quer nos ajudar. Por isso que o título da minha mensagem hoje é, eu não preciso ser Deus. Eu não preciso ser Deus. Ah, mas por que esse título, Eduardo? O que tu quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, se a gente perguntar para qualquer um de nós aqui, você está tentando ser Deus? Você vai dizer, não estou tentando ser Deus. Ou se a gente perguntar, você sabe todas as coisas? A pessoa vai dizer, não, eu não sei todas as coisas. A dificuldade é que muitas vezes a gente diz isso, mas a gente vive como alguém que quer saber todas as coisas. A gente vive como alguém que está procurando ser Deus. E a primeira verdade, então, que eu queria que você guardasse hoje, é, eu não preciso saber todas as coisas. Eu não preciso saber todas as coisas. Porque dentro dessa verdade, implícito nisso, tem, você não pode saber todas as coisas. Eu não posso saber todas as coisas. Mas por que é tão relevante falar isso? Porque, irmãos, nós às vezes nos ocupamos com conhecimentos que nós não deveríamos nos ocupar. Nós queremos buscar entender sobre coisas que não são úteis para nós. Não são úteis para nós. Então, nem tudo que eu posso aprender, eu preciso aprender, ou eu devo aprender. E aí eu me lembrei de um pregador, certa vez, que disse o seguinte, se você for no mercado e tiver uma promoção de algo, e essa coisa você não precisa, é muito caro. É muito caro. Se tiver algo em promoção e você não precisa, é muito caro. Ou seja, você vai estar investindo numa coisa que não é útil, que você não precisa. Então, irmãos, é muito importante a gente diferenciar aquilo que eu quero daquilo que eu preciso. A gente quer muitas coisas, a gente quer saber muitas coisas, a gente quer aprender muitas coisas, mas muitas delas são inúteis, não são boas para nós. Então a gente recebe oportunidades de cursos, oportunidade de pós-graduação e etc. Eu vejo pessoas que querem aprender guitarra, querem aprender jiu-jitsu, querem aprender artesanato, querem aprender dobradura em papel, querem aprender isso, querem aprender aquilo, mas a maior parte dessas coisas não precisa. A pessoa não precisa, é inútil. Então, irmãos, nós não podemos saber todas as coisas. E nós nem precisamos saber todas as coisas. Nós não devemos saber todas as coisas. Não precisamos ser Deus. E não podemos. Nós temos que selecionar, porque nós não podemos ficar aprendendo tudo que aparece, né? E nem tudo que as pessoas acham que você deve saber, você deve saber. As pessoas às vezes nos impõem coisas, acham que a gente deve saber. Eu não preciso saber tudo. Eu não preciso saber muitas coisas que as pessoas querem que eu saiba. Agora, voltando para aquela ideia do começo lá, de que a gente diz que não quer, que não sabe tudo, e que nem está buscando saber tudo, mas às vezes a gente age diferente. Voltando a essa ideia, a gente precisa pensar que muitas vezes a gente está pensando, está olhando as pessoas e está pensando que a gente sabe mais, que a gente faz melhor, que a gente tem uma palavra melhor para falar, a gente tem algo melhor para mostrar e etc.
Sabe o que isso que acaba gerando? Acaba gerando que a gente afasta as pessoas. A gente afasta as pessoas e a consequência a seguir que vem é que nós nos afastamos de Deus também. Porque a gente começa a se convencer que a gente sabe, que a gente sabe, que a gente sabe. A gente não diz que a gente sabe tudo, que a gente sabe melhor, que a gente faz melhor. Alguns dizem, mas a maior parte de nós não diz. Mas as nossas ações vão afastando as pessoas e vão nos afastando de Deus também. Porque nós estamos assumindo essa postura de sabe tudo. Então, agindo como sabe tudo, eu acabo assumindo carga demais, responsabilidade demais, e eu fico sobrecarregado. Porque eu quero saber tudo, eu quero resolver tudo, eu quero dar sempre aquela palavra final, e aí a gente acaba também se isolando. Então a próxima máxima ali é que eu não preciso viver sozinho. Eu não preciso viver sem as pessoas, eu não preciso viver sem Deus. Eu não preciso. Eu posso deixar que o Deus que sabe tudo tome conta de coisas na minha vida. Eu preciso andar com Ele. Ele que sabe todas as coisas, Ele pode me dizer como aproveitar melhor o meu tempo. O que eu devo saber de fato e o que eu não preciso ir atrás de aprender. Ele pode me dizer o que eu devo saber e o que eu não devo. Porque aí eu não vou andar mais sobrecarregado, eu não vou andar mais estressado de tantas coisas que eu quero ir atrás de saber, de conhecer, porque disseram que eu preciso, ou porque eu achei que eu preciso, ou porque eu gosto. Então, eu me ocupo com aquilo que eu preciso mesmo. Lá em Mateus 11, 28 em diante, vai dizer o quê? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meus irmãos, ouvindo Jesus, eu posso receber a sabedoria, aquela que é útil de fato, aquela que eu preciso mesmo. E além disso, eu posso receber uma sabedoria que é sobrenatural, que eu nunca ia alcançar com minhas forças e com minhas capacidades. Sabedoria sobrenatural, saber de coisas que eu não conseguiria saber só com o meu esforço, só com minhas capacidades. Vou contar uma história para ilustrar isso. Alguns já ouviram essa história. Alguém disse hoje lá, depois do culto, que eu estou ficando velho, porque eu fico contando histórias lá do passado. Mas eu vou contar essa história porque vale a pena. Uma vez eu fui cortar o cabelo, e as pessoas geralmente riem quando eu falo isso, né? Mas é que eu ia passar a máquina zero lá no cabeleireiro, né? E eu cortava lá num lugar que é uma escola de cabeleireiros, e sempre era uma pessoa diferente. E naquele dia uma senhora cortou, né? Passou a máquina. E quando ela passava a máquina, Deus falava comigo, tu precisa falar para ela tal e tal coisa. E aí eu fiquei, e era sobre uma filha. E eu nunca vi a mulher, e eu fiquei, não deve ser coisa da minha cabeça, e se ela não tem filho, e como que vai ser, e tal. Daí, o que aconteceu? Aquilo começou a crescer, e quando ela terminou, eu tinha convicção de que era Deus falando com ela. E quando ela terminou, eu perguntei, tu acredita em Deus? Ela, sim. Então, Deus tem uma coisa para te falar. Ele disse que a tua filha está passando por um momento em que ela precisa muito de ti, ela te ama, e ela precisa muito de ti nesse momento. E ela começou a chorar, e dizer, como que tu sabe disso e tal. Eu disse, foi Deus que falou, né? Deus é que falou contigo. Por que eu estou contando isso? Porque isso ilustra que quando nós estamos buscando ao Senhor, Ele vai nos dar conhecimento, sabedoria, que vai além da nossa capacidade, além do que a gente podia atingir. E conhecimento que é útil de fato. Então a gente precisa andar com Jesus, estreitar esse nosso relacionamento profundamente com Ele, para que a gente possa então andar nesse sobrenatural aí, aprender com Ele, mais do que com qualquer outra pessoa, qualquer outro tipo de fonte. Amém? Depois, sobre o não preciso ser Deus, uma coisa que a gente precisa aprender é que eu não preciso cuidar de tudo. Eu não preciso cuidar de tudo, eu nem posso cuidar de tudo. Eu não posso tomar conta de todas as coisas.
Agora, há umas semanas atrás, eu assisti um trechinho de um show de talentos americano, e estava se apresentando uma dupla lá no show de talentos, e aquela dupla, eles vieram dizer, olha, nós vamos apresentar uns golpes de arte marcial e também umas outras surpresas aqui para vocês e tudo mais. Agora, o que chamava atenção é que até antes deles dizerem isso, quando eles estavam apresentando-se, assim, dizendo o nome, dizendo da cidade onde eles vieram, eles se apresentaram dessa forma assim, oi, eu sou fulano de tal, e nós estamos vindo do estado tal, né? E eles ficavam olhando para os lados, assim, e aí os juízes perguntaram, mas por que esse negócio da cabeça aí, o que significa? Não, a gente nunca sabe quando é que vai ser atacado. Então, eles ficavam assim, a gente nunca sabe quando vai ser atacado, e eles continuavam falando e olhando para os lados, né? Irmãos, eu cheguei aqui na igreja exatamente assim, eu vivia desse jeito, eu andava na rua com medo de tudo, eu achava que eu tinha que estar, e eu tinha que cuidar de todas as coisas, eu tinha que estar preparado para alguém que viesse me assaltar, alguém que viesse me atacar por algum motivo, eu precisava estar cuidando dos detalhes e tudo mais, eu estava quase pirando já com isso. Tanto que a primeira vez que eu fui na igreja, que foi lá na outra sede, eu fui com um medo extremo de que eu tinha que pegar ônibus, eu morava em outra cidade, morava em Canoas, eu tinha que pegar um ônibus e etc. Eu estava tenso para ir e para voltar, e até conseguiram uma carona para mim, né? Por isso que eu fui, porque se eu não tivesse carona para voltar, eu não ia. Então eu fui porque tinha uma carona para voltar, alguém que ia para Novo Hamburgo ia me levar lá, ia me deixar no caminho, e etc. Eu andava assim, eu andava apavorado, porque eu achava que eu tinha que cuidar de todas as coisas. Eu cuido de tudo, eu cuido de cada detalhe e etc. E depois, irmãos, que Jesus me chamou, eu fui parar numa missão, né, numa outra cidade aqui, num lugar em que havia muita violência, muita criminalidade, tráfico de drogas, prostituição, e eu saía de lá tarde da noite, do meio daquele lugar. O Eduardo, sem Jesus, não ia chegar nem perto, ele não ia pegar nenhum ônibus que passasse por lá, nenhum ônibus. Mas depois que eu entendi que Jesus cuidava das coisas, cuidava de mim, eu consegui me libertar e poder ir para lá sabendo, Jesus está cuidando, Jesus está me enviando, Ele vai cuidar das coisas. Por mais que seja perigoso, Ele vai estar na frente, Ele vai estar cuidando de todas as coisas. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que quando a gente acha que pode cuidar de tudo, a gente acaba se afastando de Deus e se sobrecarregando com ansiedade, com preocupação, que eu preciso cuidar, eu preciso tomar conta, eu preciso me precaver, e eu acabo ansioso demais, acabo estressado demais. No primeiro dia que eu estive lá, ouvindo a celebração, o culto, eu odiei a pregação, eu achei que era um bando de falsos, porque ninguém podia amar daquele jeito, mas uma coisa tocou meu coração, uma música que dizia, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Eu saí de lá pensando muito sobre aquilo, Deus cuida de mim. Como seria bom que Deus pudesse tomar conta, porque as coisas estão me deixando ansioso, estressado demais, né? Eu acredito que eu vivi uma adolescência depressiva, com síndrome do pânico, eu não queria sair de casa, e naquela época ali da vida adulta, aquilo ali ainda estava muito forte, né? Apesar de eu seguir uma vida praticamente normal, ainda estava muito forte, né? E eu queria citar então, Filipenses 4, versículo 5 em diante, que vai dizer, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Entregar nas mãos de Jesus as ansiedades e deixar que Ele te dê a paz que vai além do entendimento, além das circunstâncias, além do que você está vivendo. Mas para isso a gente precisa de fato deixar Ele cuidar de nós. Deixa Jesus cuidar de ti. Deixa Jesus cuidar de ti. Eu me lembro muito de uma ilustração também, que eu vi muitos anos atrás, que era do pai que ia com o filho sempre pegar aquele trem, que era trem a vapor, aquela locomotiva, né? E aquele trem, ele arrancava bem lentamente. Então, o pai fazia uma brincadeira com o filho, dizendo, vamos empurrar, se a gente não empurrar, o trem não vai sair. E então eles empurravam o trem,
e entravam depois no trem, e o filho sempre acreditou que o quê? Que o trem andava porque eles empurravam. O trem andava porque eles empurravam. Muitas vezes nós estamos acreditando nisso. Estamos acreditando que a nossa vida está andando porque nós estamos empurrando. Mas sabe o que acontece? Às vezes o trem para, ou o trem nem sai do lugar. E aí a gente começa a refletir e se perguntar por que que não está andando? Por que que parou? E se a gente não se der conta que é a locomotiva que move o trem, o nosso trem vai ficar parado. Nosso trem não vai progredir mais, não vai progredir mais. Então é Jesus que é o responsável por fazer as coisas andarem. E nós precisamos colocar nas mãos dele, nós precisamos andar na graça dele. Então, ou a gente deixa ele cuidar de nós, ou então nós vamos andar que nem aqueles caras. Vamos andar sempre tenso, porque nós temos que cuidar de todas as coisas, nós temos que nos precaver sempre, nós temos que tomar conta de cada detalhe. A ansiedade vai estar batendo na nossa porta sempre, né? Até essa semana o Rudá estava compartilhando que ele viveu uma coisa semelhante que eu vivi, que ele, logo nos primeiros tempos lá de conversão, foi levado pela igreja lá onde ele se converteu, aí falar com o pessoal em boca de fumo, lugares de tráfico de drogas, porque Jesus queria ele lá, e eles entendiam, eles criam que Jesus cuidava de todas as coisas, então eles podiam andar com confiança, né, de que o Senhor estava no controle. E meus irmãos, é assim que deve ser. Jesus quer cuidar de ti. Jesus, deixa ele cuidar de ti, deixa Jesus cuidar das coisas, entrega nas mãos dele, creia que ele pode cuidar de ti. Nós ouvimos agora, há uns meses atrás, um testemunho que vale a pena a gente relembrar, né, da Pietra, que estava perdendo a audição, uma menina, né, perdendo a audição, já estava lá com uma perda grande de audição, eu não me lembro quanto que era, mas era coisa de 50%, 60%, né, da audição ela tinha perdido, já usava aparelho auditivo. Aqui na nossa escolinha das crianças, já estava todo mundo se adaptando para ajudar ela a poder aproveitar as aulas. Na escola, os pais já tinham pedido adaptação lá, já estavam sendo providenciadas adaptações para ela, e etc., porque os médicos disseram, não, vai só piorar, porque vinha piorando, não tem melhora, não tem como acontecer uma melhora, etc. E eles então oraram para que Jesus cuidasse do tratamento, que Jesus abençoasse, que ela pudesse ter um bom tratamento sobre aquela situação. E o resumo é que Jesus botou a mão e ela ficou curada. Ela ficou curada. E daí a mãe estava me contando isso e dizendo, eu nem sei o que eu vou dizer lá na escola, porque a gente fez todo um pedido para que se adaptassem as coisas e agora eu vou ter que ir lá dizer uma coisa que os médicos não sabem me dizer, me explicar. Eles olharam e disseram, não, vamos esperar para ver o que vai acontecer, porque eles não sabiam dizer o que estava acontecendo. É Jesus cuidando, meus irmãos. E quando a gente deixa Jesus cuidar, o cuidado dele é muito melhor do que o nosso, meus irmãos. Nós não precisamos ser Deus. Nós não precisamos. Eu não preciso cuidar de todas as coisas, não preciso ser Deus. E quando Ele cuida, Ele pode mais do que eu. Ele pode mais do que o natural. Ele pode o sobrenatural. Então, entrega as coisas para Jesus. Entrega em oração. Entrega nas mãos dEle. E também queria, como terceira verdade de hoje, te lembrar que nós não precisamos ser Deus porque nós não precisamos estar em todos os lugares. Nós não podemos estar em todos os lugares. Então nós temos que escolher em que lugares nós estaremos. Precisamos escolher. Eu me lembro, de novo vem aquela história do que eu quero e do que eu preciso. O lugar em que eu quero estar e o lugar que eu preciso estar. Então eu me lembro o relato de um homem que ele não esteve no aniversário da sua filha, porque ele recebeu uma grande oportunidade de participar lá de um evento de esportes radicais, lá um esporte que ele praticava. Então ele não esteve no aniversário da filha, porque quis estar naquele lugar. A gente recebe muitas propostas de estarmos em lugares, de novo, em cursos, de estarmos dedicando tempo à renda extra, de estarmos indo atrás lá de algum esporte, de algum hobby e etc. Mas irmãos, nem toda oportunidade, lembrem da promoção, se a promoção vem e você não precisa daquilo, é caro demais, é prejuízo. Então nem toda oportunidade é para nós. E como é importante então a gente escolher bem os lugares que a gente vai estar. Sabe por quê? Porque o nosso tempo é limitado.
o nosso tempo é limitado. E eu estava me lembrando então do rei Ezequias. Lá em 2 Reis, capítulo 20, tem descrito lá uma situação de um rei, o rei Ezequias, que ficou muito doente. E aí Deus envia um profeta para dizer: rei, tu vai morrer, não vai escapar. Quando o profeta sai, o rei se desmancha chorando lá, pedindo que Jesus ajudasse ele, pedindo que ele fosse liberto daquela situação, e Jesus atende. Diz o texto que ele chorou amargamente. Jesus diz: ok, mandou o profeta voltar lá, diz para ele, o texto aqui diz o seguinte: acrescentarei 15 anos à sua vida. Sabe o que eu acho muito interessante desse texto? É que era um homem que sabia quanto tempo ele tinha, exatamente, porque Deus tinha dito. Ele disse: ó, sabe qual é o teu tempo a partir de hoje? 15 anos, administra bem. Irmãos, nenhum de nós tem esse privilégio. Alguém tem? Alguém sabe? Ninguém sabe. Mas tem um relógio, meus irmãos, para cada um de nós. Cada um de nós tem um tempo que Deus está vendo quanto é. Eu não sei se talvez o meu tempo seja mais um dia. Deus está vendo quanto é. Então, quando eu vou escolher que lugar eu vou estar, aonde que eu vou investir o meu tempo, quem é a melhor pessoa para me ajudar a escolher? Ele. Eu preciso que Ele me diga qual vai ser a minha agenda de amanhã. Talvez seja o meu último dia. Qual é a agenda de Deus para mim? Qual que é a agenda de Deus para mim? Eu não posso estar em todos os lugares, mas Ele sim. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas Ele sim. Então a minha agenda precisa ser pautada pelo Senhor. E a gente precisa se perguntar, então, todos os dias: o que eu devo parar de fazer? E o que eu devo começar a fazer? O que eu devo parar de fazer? O que eu devo começar a fazer com o tempo que ainda está me restando, né? Eu já contei essa história também algumas vezes, vou contar de novo, né? Que uma vez eu era estagiário e dava aula numa escola, aqui em Porto Alegre, morava em Canoas, e eu me acordei atrasado para a minha aula. E aí, na verdade era mais ou menos atrasado, porque eu teria tempo para chegar para dar aula, mas eu não teria tempo para fazer meu tempo de oração. Então eu tive que fazer uma escolha: ou eu fazia meu tempo de oração e perdia a aula lá, ou eu deixava a oração para trás e dava aula. E eu escolhi: vou fazer meu tempo de oração. Jesus é mais importante. E eu fiz o meu tempo, saí para ir lá para a escola e explicar que eu me atrasei, eu dormi demais e não pude dar a aula. Quando eu estou saindo de casa, ouço uma buzina, um colega meu de faculdade, que não tinha carro e nem morava ali no meu bairro, morava em outro bairro lá de Canoas. E aí, o que está fazendo aí? Estou com o carro da minha namorada, que mora aqui perto, e estou indo lá para a faculdade, quer uma carona? Mas não estou indo para a faculdade, estou indo para um outro lado, indo lá para a escola que eu dou aula. Não, eu te dou carona mesmo assim, eu te levo lá. E ele fez um caminho contramão para ele, me deixou lá perto da escola, e eu cheguei exatamente no horário para dar a minha aula. Então eu pude dar aula, e o que acontece, irmãos? Nós precisamos estar no lugar que Jesus diz para nós estarmos, não no lugar que eu achava, ou que eu queria estar. Eu preciso escolher com a ajuda dele, E aí vem um texto lá de Efésios 5, que eu gosto muito, que o apóstolo Paulo estava encorajando a gente a pensar no seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então ele diz que o sábio, ele é cuidadoso, ele diz: cuidado com a maneira como vocês vivem, vivam como sábios. O sábio é cuidadoso e cuida como você investe o seu tempo. Aproveite o tempo. O sábio aproveita o tempo. Depois ele segue dizendo o seguinte: por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então isso é ser sábio, aproveitar bem o tempo, ocupando ele com a agenda do Senhor, não com a nossa, com aquilo que eu preciso de fato, não com aquilo que eu queria, né? Entendendo o que Jesus quer para mim. Então que Ele administre, que a nossa agenda seja administrada por Ele, que sabe quanto tempo eu tenho, né? E aquele que sabe todas as coisas, porque está em todos os lugares. Meus irmãos, nós não temos capacidade total, a nossa capacidade não nos leva para aquilo que a gente precisa de fato. Nossa capacidade não nos leva para lá, mas Jesus pode nos levar.
Então deixa Ele cuidar de ti. Deixa Jesus cuidar de todas as coisas. Entrega cada vez mais áreas da tua vida nas mãos dEle. Deixa que Ele pode cuidar de todas as coisas por ti. E eu queria te convidar agora a você ficar em pé e nós cantarmos aquela música que eu falei, que no primeiro dia que eu estive aqui na igreja foi cantada, que é uma música que diz: Deus cuida de mim.